já uma constituição, havia de facto já um empoderamento em termos empresariais. Quando alguém chega, destrui aquele parque industrial, destrói as empresas, em nome da nacionalidade ou da nacionalização das empresas, não é liberalismo. O conceito tem que ser muito bem claro. O que houve aqui foi a destruição deliberada. Isto, vamos olhar num outro enquadramento, se calhar, é o ideológico. Talvez seja o ideológico. Quando você não consegue manter e quando você persegue aquele que já tinha, de facto, dado um passo, porque é assim, o Adam Smith defende bem essa tese. O Estado não é capaz de atender às necessidades da maioria e com qualidade. Por isso que ele defendia, de facto, a existência do privado. E aqui o que houve, de facto, foi uma contribuição que o empresariado privado havia dado no sentido de criar postos de trabalho. Isso conseguiu-se. Quando alguém vem com uma inspiração, em vez de olhar para o seu próprio interior, olhar para a sua própria realidade angolana ou africana, para tirar o exemplo, bastava se inspirar no Nelson Mandela, faria muito, muito melhor. Quando foi para a China, para tirar o exemplo, e sem saber a contextualização dos acontecimentos, isto foi um desastre. O emprego já havia sido conseguido, não era bastante, mas tínhamos um suficiente. O que aconteceu? Com essa perseguição dos que já tinham conseguido alguma coisa, provocou uma destruturação. E a destruturação das empresas provocou o desemprego. Hoje, as pessoas que estão empregadas fora do aparelho do Estado, e mais uma vez o Adam Smith tinha razão na sua tese, porque hoje o que estamos a ver no Estado são lamentações, são reclamações, são greves, porque as pessoas que estão a trabalhar não têm qualidade de vida. O salário não vale absolutamente nada. Sempre a reclamar. Portanto, é isso que nós temos que refletir. E o presidente João Lourenço, de facto, foi muito infeliz, porque ele entrou com uma rapagem, ele entrou quase a disparar nos pés. E o país não precisava de um presidente que fosse tão desconcentrado, tão rancoroso, porque havia muito mais para se fazer. O país precisa muito da colaboração dos angolanos, seja de que parte for, seja eles marimbondo ou não marimbondo, mas é preciso termos em consideração. Nós temos que saber que o angolano tinha tido uma posição, tinha conquistado uma posição que, em termos competitivos, seria vantajoso. É verdade, porque a gente pode questionar onde tirar o dinheiro. Está bem, esta pergunta seria a posterior, mas, em princípio, tínhamos que reconhecer os feitos. O Dr. William citou uma empresa, a Movicel. Como é que a Movicel chegou nesse estágio? Como é que a Unité hoje está? Como é que as empresas todas que tinham sido criadas hoje estão? Portanto, nós não podemos subtrair, não podemos dividir. Nós temos só que consolidar e somar. Só somando que nós podemos gerar oportunidades. Os postos de trabalho foram destruídos e nunca serão repostos, porque na visão de que só o Estado tem que empregar, o Estado não tem capacidade, o Estado não consegue. E o Estado não pode servir o Estado como que fossem escravos, não. Vejam, as pessoas não conseguem reivindicar. O Estado manda nas pessoas como se fossem nos cães de criação. Não pode ser. Os homens também têm as suas ambições. Os homens também sonham. Eu não posso estar obrigado a me manter num sítio que não tenha rendimento. Por que não tenho que ter outras oportunidades? As liberdades devem ser defendidas, porque são as liberdades múltiplas que impulsionam o desenvolvimento. É o contraditório que gera, de facto, o desenvolvimento. Portanto, enquanto esse espírito não acabar, enquanto uns sentem-se muito mais vantajosos porque estão no poder e estão a sacrificar aqueles que juntos se serviram ontem, isto está a prejudicar o país. Eu
não estou nada satisfeito com essa postura que se tomou, com essa política desastrosa, porque o resultado é este. Estamos a ver a consequência disso. As pessoas morrem de fome, recorre ao lixo, não há capacidade econômica, as pessoas estão pobres, a classe média desapareceu em Angola. Então, como é que um presidente da República pode se confortar no palácio, vendo essas situações, essa degradação social da sua sociedade, ou da sociedade que teoricamente dirige? Não é possível. Não é possível. E tudo o que se fez ao longo desses 7 anos, nós poderemos passar 15 anos, nunca vamos atingir o nível da performance, porque os tempos são diferentes. Havia naquele tempo uma oportunidade de ouro em que o petróleo vendia-se como nunca, havia diamantes a vender, havia dinheiro em todo lado. Hoje, quem amanhã vier assumir o cargo da responsabilidade do país vai ter que fazer muitas engenharias. E só tinha que ser um engenheiro, porque um indivíduo qualquer que tenha vindo não sei de onde, com grau não sei de quê, não vai conseguir. Isso só não com uma engenharia, porque há muito trabalho para se fazer. E veja só, por exemplo, o prejuízo que se faz. Essa TV8 está sendo combatida. Por quê? Nós temos que começar a questionar por que combate a TV8, se ela só serve como um veículo de informação para poder informar o cidadão. Por que se combate? Portanto, é preciso que haja critério, e não houve critério. Por mais que queiram acusar as pessoas, deveriam pensar nas consequências antes, porque a consequência é esta, é empobrecimento, é a morte, é a desgraça, é a fome, e não estão a conseguir sair disto. E vão inventando umas outras políticas, vão aumentar o cemitério dos problemas que eles têm. Portanto, é um desastre, e eu não sei se o país pode aguentar até 2027. Se houvesse, de facto, coerência, se houvesse espírito patriótico, nós vimos o governo de Portugal, que até apresentou contas certas, que até conseguiu resolver minimamente os problemas estruturantes. Por uma razão pontual, o governo demitiu-se. É isso que nós queremos em Angola. Tem que haver pessoas que tenham responsabilidade, que assumam as consequências quando entendem ou quando percebem que falharam. Agora, não é só sentando na cadeira do poder só porque é poder. Não, você tem que trabalhar. Qualquer um que se propõe a cargo de presidente tem que se sentir e tem que vestir o casaco de escravo do povo. Ele tem que viver a sua vida, a sua intensidade, pensar no povo. Não é um indivíduo que chega no palácio, senta e está a estender as pernas. Isso todo mundo sabe fazer e consegue fazer, mas resolver o problema depois que é mais difícil. E então, se você não consegue, saia e deixa o povo a decidir sobre quem vai poder resolver o seu problema. Disse. Anselmo Malundo. O setor privado deve ser uma prioridade. O MPLA ou qualquer governo nunca irá empregar ou criar emprego ou com empregos, nunca irá dar emprego a todos os angolanos, a todos 20 milhões de angolanos. Nunca nos está em condições, e o presidente João Lourenço prometeu apenas 500 mil empregos e não deu nem 10 mil empregos. Estão a ver? O presidente João Lourenço fez uma promessa e não cumpriu a sua promessa. 500 mil empregos, não vimos nada. Nem 10 mil criou, nem 1000 empregos criou. Antes, pelo contrário, andou a combater e a destruir o emprego e as empresas de angolanos que já existiam. O presidente João Lourenço tem que fazer uma reflexão, uma autocrítica e assumir que falhou. Dizer que não consegui cumprir as minhas promessas, nem Benguela transformou-se em Califórnia, nem 500 mil empregos, nem e todas as outras promessas que ele fez, não se vieram a concretizar. Portanto, houve fracasso, houve falha da minha parte, e venho pedir desculpas ao povo por aquilo que fiz e por aquilo que devia ter feito e não fiz. Não cumpri. E o presidente tem que assumir isso. Agora, por que é que ele está a combater os empresários angolanos? Eu já disse aqui, por que é que ele está a fazer isso? Porque é que nós não podemos misturar questões pessoais e com questões profissionais ou questões políticas. Não tem nada a ver. Mas se tenho problemas com alguém, eu não vou misturar as coisas. Não podemos misturar as coisas.
ou se tem problemas com um, não posso ir prejudicar os outros. Se tem problemas com o empresário, não pode punir este empresário, porque punindo este empresário, não está a punir o empresário, está a punir o povo, está a castigar o povo, está a matar o povo, está a criar mais bandidos na nossa sociedade. Portanto, é isso que nós temos que avaliar. E agora, os empresários, vê lá a TV8, exemplo da TV8. A TV8, num país normal, pelo contributo que tem feito na sociedade angolana, não teria as portas abertas. Mas somos combatidos. A TV8 tem um projeto que está a ser combatido. É por isso que o Dr. William Antonin faz o apelo várias vezes. Está a ser combatido de manhã, à tarde e à noite. Todos os dias. Mas por quê? Qual é a finalidade? Qual é o objetivo? Qual é a vantagem quando precisamos de órgãos alternativos que venham apresentar uma nova ou um conceito diferente da realidade do país, porque as outras TPA apresentam uma realidade ficcional. Quer dizer, realidade ficcional. Apresenta uma ficção, algo ficcional que não existe. Não existe aquilo que a TPA e a TV Zimbo apresentam. E mesmo os seus comentadores dizem coisas que não correspondem com a nossa realidade. Por isso é que dizem e falam que as pessoas conseguem viver ou sobreviver com 500 kwanzas. Faz as 3 refeições diárias. Portanto, a TV8 cria emprego. Poderiam ajudar num país como deve ser. Em vez de combaterem, deviam ajudar. Porque poderia criar emprego, poderia tirar algumas pessoas do desemprego e poderia ajudar até, mesmo cá no Reino Unido, pessoas que fazem estágios em empresas privadas. Porque não há em Angola centros jornalísticos para os jornalistas, sei lá quantos jornalistas se formam em Angola, para fazerem estágios. Portanto, a TV8 poderia ser uma casa que poderia ajudar e formar novos jornalistas. E é assim. E depois outra questão que deve-se colocar, o empresário ou os privados trabalham em colaboração com o governo. O governo, quer dizer, e o governo deve apoiar, deve incentivar, deve criar incentivos, mesmo universidades privadas, hospitais privados, mas não hospitais onde cobram milhões e milhões e o povo não consegue frequentar esses hospitais. E depois também não há condições em hospitais públicos. Não é isso. Tem que haver políticas concretas que venham uniformizar a forma e o tratamento como as coisas devem funcionar. É isso. Eu sou defendo que deixem a TV8. A questão da TV8 é muito interessante, é muito importante, porque o que está a ser feito neste momento e o contributo que este órgão tem e as denúncias que são feitas, porque e depois a TPA não, quer dizer, eles às vezes vão a reboque, mas muitas das vezes, com vergonha, não divulgam as denúncias que são feitas aqui. Quando nós, tudo que estamos a fazer é olhar para o povo, para os interesses do nosso povo, defender aquilo que é nosso. Malundo, a TV8 não faz só denúncia, mas como faz análise e prevê o que pode resultar, tanto positivo como negativo. Então, seria um espaço privilegiado de alguém montar a antena para poder assimilar, para poder copiar, quiçá, poder até aplicar na própria política dele, porque a televisão tem um impacto tão grande. É só olhar, o Marcelo de Souza fez-se presidente através de quê? O Antônio Costa chegou ao poder através de quê? E o Marcos Mendes... O Marcos Mendes será candidato às presidenciais. Através de quê? A televisão tem um poder muito forte. E nós fazemos aqui um serviço muito relevante. É bom que se diga isto. É um serviço muito relevante à pátria, porque nós levantamos questões, analisamos factos e apresentamos resultados. Nós não somos críticos secos. É que não temos opiniões, não temos ideias. Nós aqui apresentamos as ideias. Provada, é que dizíamos que este decreto, esta decisão de aumentar o preço do combustível ia dar mal. E deu mal, não houve mortes, deu mal, não conseguiram resolver. Dizíamos que o decreto seria ineficaz, porque não havia de atender aquilo que o próprio decreto, o espírito
do legislador havia idealizado. Deu-se mal. Hoje estão a voltar a revogar o mesmo decreto em menos de pouco tempo, porque sabem que aquilo não tem sustentabilidade. Portanto, a TV8 sempre, e nós dizíamos mais, está aqui o Dr. William, que é o autor da palavra. O Dr. William me dizia que até dezembro a questão do dólar e o euro havia de atingir valores insuportáveis. 2 dígitos. Estamos aqui nos 2 dígitos. E com essas brincadeiras que estão a fazer, vão empular o dólar a custar 200 mil kwanzas, 250 mil kwanzas.